Quem foi Elias e por que sua história na Bíblia ainda é importante hoje? O nome de Elias significa "O Senhor é meu Deus", e sua mensagem de vida refletia exatamente isso, o que continua importante até os dias atuais. Além de ser mencionado diversas vezes no Antigo Testamento, Elias também é citado no Novo Testamento. Mas afinal, quem era Elias? O que ele realizou? Como era sua personalidade? Como sua fé se entrelaçava com seu dia a dia e como ele nos influencia hoje? Vamos explorar 9 características de Elias e ver como esse homem de fé nos inspira atualmente. Número 1, o profeta sofria de depressão. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: "Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. A depressão é frequentemente desencadeada por eventos da vida e pode realmente te derrubar. Há várias alusões a essa terrível condição na Bíblia, que retrata os desafios das pessoas que sofreram com isso, apesar de serem fiéis servos de Deus. Esses homens não sofriam primariamente por serem pecadores, mas porque eram humanos e susceptíveis a grandes pressões. Elias ficou desesperado quando foi repreendido enquanto esperava um momento de triunfo. Suas grandes esperanças foram destruídas e ele ficou desolado. Até então, Elias havia sido um exemplo de coragem espiritual. Isso parece bastante convincente. Acontece que ele não foi o único profeta a lidar com isso. Outros grandes nomes que passaram por estados angustiantes na Bíblia incluem Moisés, Davi, basta ler os Salmos, Jó, Judas, Sansão e Saul. Cada um desses indivíduos tem uma história para contar, mas nos concentraremos em alguns dias da vida de Elias. Você pode se sentir desanimado após grandes conquistas. Quando Elias estava deprimido, ele acabara de vivenciar o ponto alto de sua carreira. Aqui está o que aconteceu apenas algumas horas antes de ele pedir a Deus para tirar sua vida. Ele orou por chuva e ela veio após uma seca de 3 anos. Ele invocou o fogo real do céu. A nação de Israel voltou-se para Deus. Ele acabara de derrotar 850 profetas pagãos em um confronto. Ele ganhou uma velocidade tremenda e correu mais rápido que o carro do rei. Sem dúvida, as coisas estavam indo bem para Elias. Mas bastou uma ameaça da rainha Jezabel para fazê-lo fugir, temendo por sua vida e se sentindo triste. Número 2. Reviveu um corpo morto. Por falta de água para beber, Elias eventualmente deixou seu esconderijo e Deus o enviou a uma viúva específica que cuidaria dele. A mulher era pobre e não tinha o suficiente nem para ela nem para seu filho, mas ainda assim deu tudo o que tinha a Elias. Em troca, Elias prometeu que seu pequeno jarro de trigo e sua garrafa de óleo nunca acabariam. O filho da mulher acabou adoecendo e morreu. Elias levou o menino para seu quarto no sótão e clamou a Deus. Deus respondeu a Elias e o menino foi ressuscitado. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 ao 24. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: "Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho?" E ele disse: "Dá-me o teu filho." E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: "Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho?" Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: "Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele." E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu.
E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Número 3. Repreendeu um rei malvado e foi alimentado por corvos. Elias aparece pela primeira vez em 1 Reis, capítulo 17, onde é identificado como um habitante de Tisbe, da região de Gileade. Depois de dizer ao cruel rei Acabe que não haveria orvalho ou chuva, Deus o aconselhou a fugir para um vale onde ele foi alimentado 2 vezes ao dia por corvos. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3 ao 6. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Número 4. Deus escolheu Elias. Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Elias, como muitos dos profetas da Bíblia, não aspirava a ser um mensageiro de Deus. Em vez disso, Deus o nomeou para o papel. Quando foi chamado, Elias não hesitou em aceitar sua missão, embora o cruel rei parecesse ameaçar sua vida. Elias imediatamente partiu para a cidade central de Samaria para entregar o anúncio ao rei Acabe. Então Deus enviou Elias para se esconder enquanto a seca secava os rios e arruinava as colheitas da nação. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias foi escolhido para enfrentar os seguidores de Baal simplesmente porque tinha um relacionamento com Deus. Além de desafiar os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele realizou outros milagres, incluindo fornecer um suprimento ilimitado de trigo a uma viúva e reviver um menino morto. Número 5. Escutava a Deus. Vemos pessoas inclinando seu ouvido para o Todo-Poderoso, vez após vez na Bíblia, incluindo Elias nessa lista. Chame-o de um homem que ouvia Deus. Observamos Elias inclinando seu ouvido ao longo de 1 Reis, capítulo 17 a 22, bem como ao longo de 2 Reis, capítulo 1 e 2. Acompanhe. 1 Reis, capítulo 17, versículo 2 e 3. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Número 6. Arrebatado em vida. A vida terrena de Elias chegou ao fim espetacularmente. Elias atravessou o rio Jordão com seu aluno e sucessor Eliseu, que ele dividiu ao bater com seu manto. Um carro de fogo puxado por cavalos flamejantes surgiu entre eles, enquanto os dois caminhavam e conversavam. E Elias foi arrebatado ao céu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó.
Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Número 7. Conhecia o poder da oração. Ao longo do Antigo Testamento, vemos Elias em comunhão com Deus. Ele serve como modelo para nós em nossa própria jornada espiritual. Ele é uma voz, encorajando todos a adotar a oração e serem guerreiros para reconhecer o Senhor como Deus e segui-lo. Tiago 5, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Número 8. Corajoso. A mensagem que Elias defendia era simples e clara, mas nem todos queriam ouvi-la. Jezabel estava na frente da fila e procurava e executava os profetas de Deus. Enquanto isso, seu marido, o rei Acabe, tolerava isso e continuava a adorar Baal. Uma mensagem desfavorável, por outro lado, não desencorajou Elias. Ele lutou bravamente pelo Deus Todo-Poderoso e pelas mensagens enviadas do alto, mesmo quando essas mensagens continham dificuldades, correções ou notícias desagradáveis para o destinatário. E disse-lhe ele: eu sou, vai e dize a teu senhor, eis que Elias está aqui. 1 Reis 18, versículo 8. Número 9. Confia nos milagres de Deus. Milagres aparecem ao longo da missão de Elias. Ele se destacou como um homem que acreditava em Deus e esperava que Deus cumprisse sua palavra. Vemos milagres ao longo do caminho. Uma oferta de touro encharcada em água, suficiente para transbordar e encher a trincheira circundante, foi ineficaz contra o fogo de Deus. Isso é um milagre nas mãos do Deus Todo-Poderoso, na minha opinião. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis 18, versículo 38. Seja você como Elias e confie em Deus. Ore e espere pelo milagre. Escute e obedeça, pois bendito seja aquele que crê no Senhor e caminha sob suas ordens. Obrigado por assistir e que Deus abençoe você.